Êxodo 14, do 1 ao 14. A palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, e diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarinos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de lermos a Tua palavra e dela, Pai, queremos ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração, alimentando o nosso espírito, suprindo as nossas necessidades, e que a verdade da Tua palavra nos liberte de erros, de enganos do nosso coração, e que todos nós possamos ouvir a Tua voz nesse lugar. Porque não viemos aqui ouvir doutrinas de homens, nem filosofias do mundo, mas a palavra que procede do Senhor é essa que vai nos abençoar e é essa que queremos ouvir. E te pedimos em oração, fala conosco, Pai. E eu entrego a minha vida em Tuas mãos, pedindo Tua graça, Tua misericórdia, clamando pela unção do Teu Espírito para que eu seja um instrumento do Senhor e possa ministrar a Tua igreja, quebrando as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz nesse lugar. É o que queremos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um episódio muito famoso na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel, e traz uma reflexão para todos nós que somos cristãos. Há um versículo que se repete 3 vezes na Bíblia, que diz assim: o meu justo viverá pela fé. Você conhece. Aí eu te pergunto, você é um justo de Deus? Por que que nós somos justos? Porque Deus nos justificou. Ele nos tornou justos. E Ele disse que agora nós temos um modo de vida diferente. E Ele afirma que o justo que Ele justificou vive pela fé. E viver pela fé é algo que nos torna diferentes. Nós não vivemos por nossas próprias possibilidades, pela nossa própria força, mas por aquilo que nós acreditamos. E nós cremos em Deus. Então nós temos que viver pela fé. Viver por aquilo que acreditamos e não por aquilo que os nossos olhos veem diante de nós. E aí que eu creio que esse texto tem algo para nos ensinar.
Porque quem confia de fato no Senhor não se deixa perturbar facilmente, mesmo quando está rodeado por um exército de inimigos. Você lembra da história de Eliseu, que mesmo rodeado por um exército, estava tranquilo, porque via além do que os olhos naturais podiam contemplar. Ele não via apenas o exército do inimigo, mas ele via o exército de Deus. Viver pela fé é olhar um pouco além, porque a nossa fé, a Bíblia diz, é a certeza do que esperamos e é a convicção do que não vemos. Então é além do que está diante dos nossos olhos. E aqui nós temos o povo de Israel cercado pelo exército de Faraó. E muitos aqui entrando em desespero. Então eu creio que Deus quer ensinar princípios para nós, baseados aqui nesse texto, para que a gente aprenda e não tome as mesmas atitudes impensadas. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que tudo que aconteceu estava no absoluto controle de Deus. Nada aqui aconteceu por acaso. Nada aqui foi obra do acaso ou até mesmo obra do diabo. Não, tudo isso foi obra de Deus. Estava no controle de Deus. Ele ainda disse, eu vou endurecer o coração de Faraó. Então tudo que aconteceu, aconteceu por intermédio de Deus, que é o autor de tudo, que é o Senhor de tudo, que é soberano sobre todas as coisas. E isso é a base da nossa fé. Essa confiança que temos por aquele que controla todas as coisas. E é isso que nós precisamos aprender. Mas há algumas lições que eu quero partilhar com você, olhando para esse texto com mais detalhe. Primeiro, o texto começa com uma ordem de Deus, que pode parecer um pouco estranha aos nossos ouvidos. E está aqui no versículo 2. Diz assim, fala aos filhos de Israel. Ele está falando a Moisés para que Moisés transmita essa ordem. Que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, vos acampareis junto ao mar. O povo está fugindo do Egito, foi permitida a sua saída, não é? Eles estão indo em direção à terra prometida, mas a ordem estranha é que Deus diz assim, retrocedam. A ordem de Deus para retroceder. Ora, eu estou indo para um lugar que Deus me prometeu há muito tempo, um lugar muito agradável, e de repente Deus manda eu voltar, me manda retroceder. Como é que você se sentiria ouvindo essa ordem de Deus? Ora, venci, estou livre, vou chegar na terra prometida, vou alcançar essa vitória, e quando eu estou prestes, Deus fala assim, volta um pouquinho. Não parece estranho? Ou só eu que acho estranho? Não parece meio desapontador? Não parece meio conflitante? Como é que a gente se sente quando escuta uma ordem dessa, não é? Eu não gostaria de viver essa experiência, porque ninguém gosta de perder terreno. A gente gosta de avançar, a gente gosta de conquistar, a gente não gosta de retroceder, a gente não gosta de recuar, ninguém gosta de perder. Alguém gosta? Não. Mas vem uma ordem do próprio Senhor dizendo, voltem, não quero saber, voltem. E aí a gente precisa entender que quem está nos dirigindo vê o que nós não vemos. Quem está comandando vê além do que nós estamos enxergando. E esse é um princípio que precisa ser entendido e praticado por nós. Porque nem sempre ir é a solução. Às vezes é preciso voltar um pouquinho. Quando há a direção de Deus, eu estou falando da direção do Senhor, a gente tem que entender que às vezes o melhor é retroceder. Se Deus está no controle, retroceder um pouquinho não é uma derrota, não é perder, mas a gente fica com aquela imagem achando que isso é vergonhoso, que isso é derrota, que isso não deveria acontecer. Mas quando você vive na direção de Deus, você sabe que Ele vê muito mais do que você e que Ele sabe o que é melhor para você. E se Ele está mandando retroceder, eu vou retroceder. Porque nem sempre perder terreno significa perder a guerra. Nem sempre perder uma batalha na vida significa que a guerra vai ser concluída dessa forma.
A vida tem muitas batalhas e nem sempre a gente ganha todas. Alguns cristãos que passam uma mensagem errada de que nós vamos vencer tudo. Então, às vezes a gente vai perder um pouquinho. Mas no final, a vitória é certa. Mas no fim da história, a vitória é certa. Você lembra de Jó? O que Jó afirmou? Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, mas no fim ele se levantará sobre a terra. Então a vitória vem no final. E essa é a melhor, é a mais completa. A nossa vitória está lá no final. Mas no meio do percurso, pode ter alguns reveses. Pode ter alguns momentos que eu tenho que voltar um pouquinho. Não é? Pode ter alguns momentos que eu tenho que recuar. E isso é estratégico quando vem de Deus para a minha vida e eu preciso aprender a ouvir e obedecer. Então não perca a paz quando você por algum motivo tiver que voltar alguns passos. Mesmo de coisas que você já tenha conquistado. Mesmo de terreno que você já tenha vencido. Mas é desanimador, eu vou voltar e vou ter que depois passar por aqui de novo. Se essa é a direção de Deus e a sua vida está nas mãos dele ou não? Você é um justo que vive pela fé? Então você está na mão do Senhor. Então se for preciso voltar um pouquinho, isso não vai atrapalhar, porque Deus está no controle. Se for preciso perder um pouquinho para depois ganhar, também não vai ter problema. Não deixe que essas coisas tirem a tua paz, porque ao sair a paz vai também a fé. A fé, ela vai embora junto com a paz. Se você tem paz, é porque você crê e confia e sabe que tudo está nas mãos de Deus. Mas na vida, como eu disse, às vezes a gente tem derrota. Às vezes a gente perde algo que ganhou. Às vezes a gente perde um espaço que já tinha conquistado e é obrigado a voltar. Mas não esqueça, Deus está te conduzindo. Você é povo de Deus. Você pertence a Deus, então Ele tem o controle sobre todas as coisas. E até um retrocesso vai ser transformado por Deus para que depois venha a vitória. Então Deus quer começar a nos ensinar a agir de acordo com a sua vontade, a entender a sua vontade e não perder a nossa paz. Agora, quem não conhece a Deus vai falar. Quem não tem relacionamento com Deus vai criticar. Vai apontar. E é exatamente o que aconteceu no texto. Olha o verso 3. Então, Faraó dirá 2 filhos de Israel, ou seja, ele vai falar desse povo. Estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Porque ao ver o retrocesso, o que Faraó faz? Ele fala mal. Ele diz assim, estão desorientados, estão perdidos. O deserto encerrou essa gente, não é? E é o que dizem de nós. Quando nossa vida está sendo dirigida por Deus, e por acaso eu tenho algum retrocesso, eu preciso voltar alguns passos, eu preciso perder um terreno já conquistado, sempre vai vir um faraó dizer assim, tá lá, tá ruim a vida dele, hein? Olha lá, tá desorientado. Olha lá, Deus abandonou ele, olha, tá sozinho ali, olha, tá perdido nesse deserto. Não é assim que acontece, irmãos? Quem não conhece a Deus está sempre pronto para falar da gente ou não está? Quem não tem relacionamento com Deus está sempre pronto a criticar. Está sempre pronto a dizer, Deus te abandonou. Você não está mais com Deus, olha o que aconteceu, olha a derrota que você teve, olha o espaço que você teve que recuar. E no texto aconteceu a mesma coisa. Faraó então tem uma ideia errada. Assim como as pessoas podem ter uma ideia errada sobre a nossa vida, mas eu digo, você não deve satisfação a ninguém. Você só deve satisfação a Deus. E é Ele que está dirigindo a sua vida. Então não importa o que aconteceu, se voltou, se avançou, tudo é por Deus. E aí eu preciso simplesmente confiar e me submeter à sua vontade, não importa o que Faraó venha dizer. E coloque aqui como Faraó qualquer inimigo, qualquer pessoa que não conhece a Deus, que está sempre pronta a nos criticar. E é preciso, muitas vezes, como eu disse, retroceder e refazer alguns planos que pareciam certos, que pareciam o correto. Ora, saí do Egito, tenho que ir para a terra prometida, esse é o plano. Mas Deus diz, retroceda. Então tem muita gente nesse mundo
que querem se aproveitar de nós nesses momentos de aparente retrocesso para puxar a gente de volta para o Egito. Veja, Deus mandou retroceder um pouco, não mandou voltar para o Egito. Mandou voltar um pouquinho, mas não mandou ser de novo escravo de Faraó. Mas Faraó vê nisso uma oportunidade. Opa, vou trazê-los de volta para serem escravos mais uma vez. E às vezes até mesmo pessoas próximas de nós fazem esse papel de Faraó. Quando vê a gente retroceder um pouquinho, quando vê a gente ter uma derrota em alguma área, se aproximam para dizer: vale a pena ser crente? Olha o que aconteceu com você. Olha o que você perdeu. Olha o quanto você teve que voltar. Vale a pena? Deus está mesmo contigo. Deus está mesmo cuidando de você, está guiando a sua vida. E aí o que tentam essas pessoas? Fazer você voltar para a escravidão. Fazer você voltar para o Egito, para a velha vida. Isso já não aconteceu? Pensa contigo, já não aconteceu alguma vez na sua vida? De por causa de alguma circunstância, um amigo, um parente, irmãos. Jesus certa vez disse que os inimigos do homem são os da sua própria casa, às vezes. Às vezes até um parente é como um faraó que vai chegar e vai dizer: você virou crente e agora aconteceu isso contigo, agora experimentou esse revés, essa derrota, esse recuo. Não era melhor no tempo que você estava no mundo? Não era melhor no tempo que você era escravo de Faraó? Certamente alguém já deve ter dito isso para você. Certamente alguma experiência dessa a gente já deve ter tido. Vale a pena ser cristão? Mas o problema não são as pessoas falarem isso, porque isso é próprio de quem não conhece a Deus, como foi Faraó dizer. Isso é próprio de quem não entende os planos de Deus e não entende a soberania de Deus, sabendo que Ele está com o governo de todas as coisas. Então a pessoa dizer isso não me espanta. O que me espanta é alguns de nós caírem nessa conversa. O que espanta é alguns de nós perderem a fé para dar ouvidos ao que é dito. E começarem da mesma forma a desconfiar de Deus. Porque aquela semente da desconfiança, que é o contrário da fé, já que a fé é uma confiança irrestrita, essa semente da desconfiança é plantada no nosso coração. E quando que ela é plantada? Quando está tudo bem? Quando está tudo bem, todo mundo confia em Deus. É ou não é? Quando a tua vida está de vento em popa, todo mundo acha Deus maravilhoso. Agora, quando perde alguma coisa, quando tem que voltar alguns passos, quando tem que vender algo que comprou, quando tem que desfazer de alguma coisa, como é que funciona? Quando perde alguma coisa na vida, é nesse momento que a fé é colocada em xeque. É nesse momento que pessoas virão para dizer essas coisas. E é nesse momento que muitos podem ficar confundidos. Mas quem crê em Deus, confia em Deus. E sabe que por mais estranha que seja a ordem, retrocedam, é Deus quem está falando. Se é Deus quem está falando, eu vou obedecer. Se é Deus que governa a minha vida, eu vou me entregar e eu vou confiar. Embora eu não entenda porquê, embora eu possa até intimamente questionar o porquê, mas há uma confiança em mim que se chama fé, que me faz aceitar e esperar aquilo que Deus irá fazer. E Deus não faz nada sem uma razão e sem um propósito. Deus sabe aquilo que está fazendo. E se nós olharmos para o contexto do texto bíblico, você sabe que Israel viveu aproximadamente 400 anos naquela condição de escravidão durante esse período que passaram no Egito. Nesse tempo o povo se multiplicou, o povo cresceu, mas o povo foi escravo. E escravo não é bom. É bom ser escravo? Não, não é bom. E como escravo, aquele povo não tinha experiência de luta, não tinha experiência de guerra, não tinham soldados em Israel, tinham escravos. Escravos não são soldados, escravos não estão acostumados a lutar. Então Deus sabia que eles não estavam preparados para tomar a terra prometida. Porque a terra era prometida, mas ela precisava ser tomada. Lembra disso? Olha, a bênção está lá, mas você precisa ir lá e conquistar. Eu vou te abençoar, eu vou estar contigo, eu vou te fortalecer, eu vou suprir tuas necessidades, mas você vai lá tomar.
Então havia necessidade de um preparo. Veja, Êxodo capítulo 13, no versículo 17, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Deus não os levou para passar pelo meio da terra dos filisteus, porque ali ia ter guerra. E aí ele disse: essa guerra vai assustar esses pintinhos de granja, que não estão acostumados a lutar, que não estão acostumados a enfrentar dificuldades. E ali vão se assustar, então vou levá-los por outro caminho. Deus faz tudo certo, irmãos. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe o que podemos ou não suportar. Deus sabe as condições que temos. Deus conhece o povo que tem, irmãos. Então Deus não faz nada sem um propósito. Há muita gente afoita na igreja, mas não estão preparados para a luta, não estão preparados para os desafios, mas não querem parar, não querem retroceder, não querem estratégia, querem ir de qualquer jeito, ir de qualquer maneira, ganhar, conquistar. E às vezes são incentivados por mensagens triunfalistas, não é? E dizem: vai, Deus é contigo, vai nessa força, Gideão. As pessoas falam, incentivam, estimulam, e de repente você não está preparado. De repente você não está nas condições de fazer o que tem que ser feito. Não se deixe dirigir pelas palavras dos outros, mesmo quando elas parecem ser palavras de Deus, mesmo quando elas usam a Bíblia, porque até o diabo usa a Bíblia, irmãos. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus, e Jesus na Bíblia respondeu a ele. Então a gente pode ser influenciado pelas mais diversas circunstâncias, pessoas, palavras, mas espere em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Tem gente que não aceita voltar atrás, quer fazer, quer acontecer, e acaba derrotado, e acaba pondo tudo a perder, simplesmente por não ouvir a voz de Deus, e por não esperar, e por não aguardar o agir do Senhor. E aquele povo realmente não estava preparado. Deus sabe, Deus conhece. Quem te conhece melhor do que Deus? Ah, eu me conheço. Há pessoas que dizem isso. Você se conhece? Eu não me conheço. Piores são aqueles que dizem: eu conheço os meus filhos. Já ouviu isso? Que engano. Só Deus conhece o coração do homem, irmãos. Eu mesmo não me conheço. Às vezes a gente acha que sabe e não sabe. Às vezes a gente acha que está preparado e não está. Às vezes pensamos de nós mesmos mais do que convém pensar, e a Bíblia diz: cuidado, porque isso não é bom. Uma ideia errada de si mesmo pode pôr tudo a perder. Deus sabia quem era aquele povo, sabia que não estavam preparados, sabiam que eram imaturos. Essa falta de maturidade é o que tem atacado muitos de nós hoje como cristãos, e não nos faz viver o Evangelho como ele deve ser vivido. E é por isso que tem muita gente longe da igreja, muita gente decepcionada com Deus, muita gente chorando pelos cantos, reclamando da vida, por essa imaturidade que nos torna como crianças. Crianças que Deus trata, mas que às vezes não querem ser tratadas. Esse é o pior. Deus sabia o povo que tinha, e por isso fez o que tinha que fazer. Mas aquele povo mostrou toda a sua imaturidade, mesmo Deus mandando a palavra por Moisés. Veja, Deus avisou a Moisés, e Moisés disse ao povo tudo que iria acontecer. Ele falou: eu vou endurecer o coração de Faraó, ele vai vir atrás de vocês, tudo vai acontecer. Beleza, está ótimo, maravilha. E aí quando o Faraó chegou, o que eles fizeram? Começaram a reclamar de Deus. Começaram a blasfemar, começaram a dizer que era melhor ser escravo no Egito. Volta ao texto, no versículo 10. E a Bíblia diz assim: e chegou o Faraó, e agora? Os filhos de Israel levantaram os olhos. Opa! Levantaram os olhos é coisa boa, né? Quando a gente olha para o alto. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Olho para Deus, aí sim. Mas eles olharam para o alto e viram o quê? Os egípcios.
que vinham atrás deles. E o que aconteceu? Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Até aí tudo bem. Estou com medo, vou clamar. Já não era para ter medo, porque Deus avisou que isso ia acontecer. A palavra, tudo que estava acontecendo, estava no controle de Deus. Mas o medo é uma reação que a gente não consegue muitas vezes controlar. Mas que bom quando ele nos leva a clamar, né? Quando o medo te leva a clamar, até aqui está tudo bem. Só que ao invés de clamarem por socorro, ao invés de fazerem uma oração a Deus, o que eles fizeram foi diferente, foi um clamor estranho. E o verso 11 vai dizer assim: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Esse pensamento é um pensamento muito cruel, muito rasteiro, muito pueril, muito infantil, muito imaturo. E é um pensamento que está, às vezes, na mente de muitos de nós que estamos na igreja. Mas estamos ainda reproduzindo esse tipo de raciocínio, esse tipo de reação diante da vida, diante das coisas e pior, diante de Deus, que nos libertou. Você era escravo de Faraó no Egito. A Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Essa era a situação, estávamos mortos em delitos e pecados, mas fomos resgatados para uma nova vida com Cristo. Então essa é a situação que eu vivia antes. Eu não entrei para a igreja. Ele diz assim, eu entrei para a igreja. Eu não entrei para a igreja, eu rendi minha vida a Cristo. É diferente. Entrar para a igreja, qualquer um pode entrar, a igreja é um lugar aberto. Eu não entrei para a igreja, eu rendi, eu entreguei minha vida a Cristo. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu fui transformado por Deus numa nova criatura. Foi isso que aconteceu quando houve uma conversão genuína e verdadeira. Então agora a minha vida tem que ser diferente, meus pensamentos têm que ser outros, porque antes era escravo. E como pode eu agora ter saudade da escravidão? Olha o nível, o ponto que chegou aquele povo que foi liberto. Lamentar-se porque vai morrer no deserto. Completamente contrário ao que diz a Bíblia. O apóstolo Paulo diz que é melhor morrer e estar com Cristo. Mas não. Jesus mesmo ensinou, quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Então, não é questão de vida ou morte nesse mundo, mas é questão de vida ou morte eterna. Jesus disse, não temam aqueles que podem fazer mal ao corpo, mas temam sim aquele que pode lançar tudo no inferno. Esse tem que ser o temor. Não o que vai acontecer aqui ou deixar de acontecer, mas por um pouco tempo em que se viram ameaçados, logo blasfemaram, logo reclamaram e logo disseram, era melhor continuar como estava, era melhor continuar como escravo, era melhor a vida da escravidão. Olha que pensamento, irmãos. E é esse pensamento que muitos tentam incutir na nossa mente, quando as coisas dão errado, quando dá certo, não, aí está tudo bem, a fé está lá e no alto. Mas quando dá errado, quando tem uma ameaça, quando tem uma perda, quando há um retrocesso, lá vem Faraó, lá vem seus amigos, como os amigos de Jó, não é? Para falar, para culpar, para dizer, valeu a pena ser cristão, valeu a pena ter um encontro com Cristo, não era melhor ter continuado no mundo, não era melhor ser escravo de Faraó do que morrer agora na presença de Deus aqui nesse deserto. Foi isso que aquele povo fez nesse momento, e isso é a prova da imaturidade. Veja, isso é simplesmente sinal de imaturidade. E aí, queridos, o que importa não é só a gente ser cristão, mas o que importa é a gente amadurecer. Todo cristão precisa amadurecer a sua fé. Ter fé é maravilhoso, porque é o que precisa para a salvação. Mas uma vez que você foi salvo, você precisa amadurecer. É como diz a Bíblia, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça.
Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. E esse amadurecimento não me faz ter saudade do Egito. Não me faz ter saudade do tempo que eu era escravo. Porque escravo, tudo bem, come, bebe, tem de garantida a sua comida, mas tem que fazer o que não quer. Mas tem que fazer obrigado. Mas tem que viver debaixo do chicote. Mas tem gente que prefere viver assim do que servir a Deus. Tem saudade do tempo do Egito, como esses aqui manifestaram. E muitos reagem assim quando não estão em comunhão com Deus. Quando sua fé é superficial. E veja, irmãos, a fé é o que salva. Mas o que é fé? Certeza do que eu espero. Convicção do que eu não vejo. Tem muita gente que diz que tem fé porque a sua fé é alimentada por aquilo que vê. Ah, eu fui para a igreja, minha vida está dando certo. A mulher amada voltou em 3 dias. Não é? Ah, minha vida está dando certo, estou prosperando, arrumei um emprego novo, casei, está tudo bem. Isso é uma fé alimentada pelo que eu vejo. Só que a definição da fé não está naquilo que eu vejo. Mas eu creio, mesmo não vendo. E é por isso que muita gente tem essa fé superficial. E aí quando se vê diante de uma ameaça, diante de um revés, logo olha para os problemas, logo fica desesperado, e uma pessoa desesperada, quando abre a boca, só sai besteira, né? E aí começa a dizer, começa a amaldiçoar, começa a dizer, ah, maldito o dia que eu entrei para a igreja. Maldito o dia que eu decidi ser crente. Estava bem no mundo. Será que essa é a realidade de muitos? Se não é, muitos são tentados a isso, muitos são provocados a isso, quando há algum revés na nossa vida. E aí, queridos, foi preciso Moisés trazer uma palavra de fé e de esperança para reverter aquele quadro e para lembrar aquelas pessoas algo tão simples: Deus está no controle. Deus está diante de tudo isso. Deus está vendo tudo isso. Não há o que temer. Moisés é levantado por Deus nesse momento para trazer uma palavra. E o que a gente precisa é de uma palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E é isso que alimenta essa fé. E é o que eu espero que aconteça hoje. Eu não sei como é que está a sua vida. Não sei o que você está enfrentando. Não sei se tem alguém debochando de você. Não sei se passa de repente como tentação pela sua cabeça pensar que era melhor o tempo que você era escravo. Mas eu quero ser boca de Deus essa manhã para trazer a palavra de Moisés para você. A palavra da fé. Simplesmente para que você creia. E foi o que disse Moisés no verso 13. Moisés, porém, respondeu ao povo. Primeiro, não temais. Não tenha medo. Aquietai-vos. E vede o livramento. Já que você gosta de ver, veja o que Deus vai fazer. Mas primeiro, não tema. Aquieta o coração. Essa questão, irmãos, é uma das mais importantes para nós. A gente se agita muito fácil. O mundo, com as suas dificuldades, com seus reveses, agita o nosso coração. E agitados, falamos o que não devemos, pensamos o que não deveríamos pensar, não é? Agitados de um lado para o outro, com as ameaças, com os problemas, com as circunstâncias. E Deus está dizendo, aquieta o teu coração. Primeira coisa, calma, irmão, calma, aquieta o coração. Ah, mas eu recebi uma notícia ruim. Ah, mas um exame que eu fiz. Ah, mas isso que eu... Calma, aquieta o coração. Aquieta, não temas. O perfeito amor lança fora o medo. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. De quem é o perfeito amor? É de Deus. O perfeito amor com que Ele nos amou e ainda nos ama. Esse amor é que tem o poder de lançar fora o medo. Eu tenho medo? Tenho. Você tem medo? Tem. Todo mundo tem medo.
É normal ter medo? É normal. Quem não tem medo é que tem um problema. Porque a falta do medo pode fazer você fazer coisas erradas. Ter medo é normal. Agora, ficar preso pelo medo não é normal. Não é bom. Por isso, o perfeito amor lança fora o medo e traz para o meu coração a certeza, a fé, de que Deus vai fazer e de que eu vou ver o livramento que o Senhor fará. Mas para isso, para ver, eu preciso crer. Mas a gente insiste em inverter. Eu quero ver para crer. É aquela síndrome de Tomé que bate no coração de muitos. Eu quero ver para acreditar, mas Jesus disse a Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Então não é no que eu vejo, mas eu vou ver, se primeiro eu crer. Então Moisés diz, não temais, aquietai-vos, e aí você vai ver o livramento que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Esse inimigo que está agora te cercando, nunca mais você vai vê-lo. Porque Deus vai fazer algo que você nem imagina ser capaz. E eles não tinham noção do que Deus faria. Nem Moisés ainda a essa altura sabia. Mas ele sabia uma coisa eu sei, Deus vai fazer alguma coisa. Uma coisa eu sei, e a única coisa que eu preciso saber é que Deus cuida de mim. É que a minha vida está nas mãos de Deus. Que a minha vida pertence a Deus. O resto não importa. Como é que vai ser, como é que vai deixar de ser, se vai me livrar de um jeito ou de outro, se vai me levar para Ele. Qualquer coisa eu estou no lucro. Esse é o pensamento. Então eu não sei. Moisés não sabia que daqui a pouco Deus iria abrir o mar. Moisés não sabia que daqui a pouco eles iriam passar, e quando os egípcios estivessem passando, o mar ia se fechar. E todos aqueles morreriam no meio do mar. E nunca mais seriam vistos pelo povo de Israel. Como Moisés afirma nessa palavra de fé ousada. Aquietem o coração, não tenham medo, porque esses que vocês hoje veem e traz medo ao coração de vocês, nunca mais vocês vão vê-los de novo. Mas isso é fé. Isso é fé para ver o que eu ainda não vi, para acreditar no que ainda não aconteceu, para acreditar principalmente que eu sou de Deus e que Deus está no controle. Quem me tirou do Egito foi Deus. Então quem vai cuidar de mim na caminhada é Ele também. Por isso que eu digo aqui na igreja, irmão, quem me salvou foi Deus, mas quem me mantém salvo é Ele também. É uma incoerência eu pensar que a salvação é um dom de Deus, mas a manutenção dela é necessário o meu esforço. Não, só é necessário a fé. Como é necessário a fé para ser salvo, é necessário a fé para permanecer nela. Porque Deus é quem cuida de mim. Deus é quem cuida da sua vida. Deus é que sabe de todas as coisas e Ele não permitirá que você seja envergonhado. Então não seja tímido, não seja fraco. Jesus uma vez criticou, não sejam tímidos, homens de pequena fé. Não sejam fracos diante de ameaças. Aprenda a olhar para as ameaças com o olhar da dependência de Deus. Eu não estou dizendo para você ignorar as ameaças. Elas são reais. O inimigo é real. Não é igual criança, vou fazer de conta que não vejo, tenho medo do bicho-papão, esconda a cara. Não funciona. Ele está lá, ele é real, o inimigo nosso é real. Eu não preciso fingir que ele não existe, mas eu preciso olhar para ele, sabendo que por trás dele tem um exército ainda maior. Tem um Deus que me protege, tem um Deus que me honra, tem um Deus que me guarda, tem um Deus que faz com que eu, acima das minhas possibilidades, consiga enfrentar gente muito mais forte, muito mais poderosa do que eu. É alguém que faz um milagre que eu não consigo fazer, mas que é aquele que me tirou do Egito. Não esqueça quem te tirou do Egito. Não esqueça nem por um segundo quem te tirou da escravidão e quem te trouxe para a segurança e quem te guarda e quem está contigo em todo o tempo, em todo momento. Então olhe para os egípcios sabendo que é a última vez que você os verá.
Olhe para eles sabendo que não vai ter mais nenhum deles diante de você. Olhe as ameaças com essa dependência de Deus. Deus não te chamou para ser derrotado. Deus não te chamou para ser envergonhado. Pode ter que tenha uma derrota aqui ou ali, mas no final a vitória é certa. Mas no final o que te espera é o gozo do teu Senhor. É isso que espera cada um de nós. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que nos espera. E é nisso que nós temos que crer de todo o nosso coração. Então olhe para os problemas como se fosse a última vez que você está vendo eles na tua frente. Como disse Moisés, nunca mais você vai ver esse problema. Você vai ver outros. Mas esse não. Esse é a última vez que você vê. Você vai ver outros que virão, que vai vir. Não vou enganar não. Acabou, venci esse, não vem mais não, vem outro, e vai mais um, e mais um, e mais um. Mas nunca mais você vai ver de novo aqueles que Deus te livra deles. E Ele vai conduzindo a tua vida, como diz a Bíblia, como luz da aurora é a vereda do justo, até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. Você vai vivendo de fé em fé, de passo em passo, guiado por Deus. Nunca mais você vai ver as ameaças. Nunca mais você vai ver aqueles que te afrontaram. O versículo 30 desse texto diz: assim o Senhor livrou Israel naquele dia. Da mão de quem? Dos egípcios. E sabe o que Israel viu? Os egípcios mortos na praia do mar. Foi isso que Israel viu. Nunca mais você vai vê-los de novo, vivos, ameaçando, querendo te matar. Você vai vê-los mortos na praia do mar. É isso que Deus faz. É assim que Ele cuida do seu povo. A única coisa que eu preciso fazer é mudar minha maneira de ver. É mudar os meus olhos. Como eu digo sempre aqui, irmão, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se você olhar para os egípcios como se eles fossem tudo, como se fosse melhor fazer uma aliança com eles do que enfrentá-los, não é isso que Deus tem para você. Ele te libertou de lá. Não é para você voltar lá nunca mais. Então olhe com os olhos da fé. Não permita que os olhos carnais enfraqueçam a tua fé. Enfraqueçam o teu coração. Não tenha medo de encarar a realidade. Encare a realidade. Não tente fugir dela, porque não adianta. Mas entenda, o problema está lá. O egípcio é real, mas meu Deus é poderoso. O Deus que me livrou é o Deus que me livrará. O Deus que me salvou é o Deus que me guardará. E é nisso que eu preciso pensar, porque Deus luta e está no controle da nossa vida, da nossa jornada, e até onde nós formos é porque Ele vai nos levar, mesmo que eu tenha que retroceder alguns passos. Lembre que esse problema nunca mais você vai ver, porque Deus há de te livrar. Creia nisso, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Eu não sei como é que está a tua vida, não sei o que você está enfrentando, não sei qual é a ameaça que você tem sofrido, mas que ela não abale a sua fé. E você não sinta nunca o desejo de voltar a ser escravo. Valorize a tua liberdade. É um dos bens mais preciosos que temos, é a liberdade. E quem nos concedeu ela foi Deus, através de Jesus. Guarda o teu coração. Enfrente essas realidades. Mas creia e coloque a tua vida diante de Deus. Olhe agora junto comigo, dizendo ao Senhor: Senhor, ainda que os meus olhos vejam grandes ameaças, eu continuo crendo no Senhor. Ainda que um exército se levante contra mim, eu continuo confiando no Senhor. Eu continuo crendo que o Senhor tem o controle da minha vida. Que aquele que me salvou é aquele que me mantém salvo. Aquele que me libertou é aquele que me mantém livre. Mude o teu coração, meu irmão. Mude teus olhos. Mude a tua maneira de ver, de enxergar. Enxergue com os olhos de Deus. Creia no Senhor de todo o teu coração e se apegue a Ele.
Como diz o Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o colocarei a salvo. É Deus que me guarda, é Deus que te guarda. Creia, não importa se perdeu, se teve que voltar um pouquinho, Deus te faz alcançar de novo. Deus te leva para onde Ele preparou e ninguém poderá impedir isso. Você vai chegar na terra prometida. Ninguém vai te barrar. Apenas confie no Senhor. Pai, toca no coração dos meus irmãos, Senhor. A fé é um dom de Deus. Pai Santo, alimenta cada um dos teus filhos com a tua palavra, para que a fé se fortaleça. Que a fé fortaleça a vida de cada um dos meus irmãos, para que os justos vivam pela fé, Pai. É o que eu quero te pedir. Abençoa teu filho, tua filha, que passa por luta, que passa por um momento de dor. Em nome de Jesus, fortalece esse irmão, essa irmã, Pai, para que nunca tenham saudade do Egito. Pai, eu te peço isso pela tua igreja, entregando os teus filhos em tuas mãos e orando por eles e com eles, em nome de Jesus. Amém.